Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no aprendizado de suas lições, que todos nós precisamos aprender para vivermos o melhor. Então, como nossa irmã anunciou, o tema que trouxemos para apresentar na noite de hoje é caridade para com os criminosos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Antes de prosseguirmos, recebam todos o abraço dos companheiros da Associação Espírita Bezerra de Menezes, onde militamos atualmente. Depois de termos militado durante 20 anos nesta casa e guardamos com muito carinho todo o tempo em que aqui frequentamos. Então vamos ver, dentro desse tema, é possível ter caridade para com os criminosos? Como se daria essa manifestação de caridade em relação a um criminoso? Qual a posição da doutrina espírita em relação à pena de morte? E qual as lições de Jesus a respeito de lidar com aqueles que ainda praticam um crime? Então, os Espíritos iniciam, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que a verdadeira caridade é a lição mais sublime que Deus enviou aos homens. É o ensinamento mais sublime que Deus enviou aos homens. E vamos ver que a doutrina de Jesus ela é toda falando do amor, da caridade e do perdão. Toda a doutrina do Cristo ele vai nos ensinar essas lições. Como na profecia do juízo final que ele faz, quando diz que o Senhor virá no reino de sua glória, cercado dos santos anjos, e terá diante de si todos os povos, e apartará os bons dos maus, como um pastor separa dos bodes as ovelhas. E dirá a estas, as ovelhas: passai à direita, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e doente fostes me visitar. E os justos replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te soubemos preso ou doente e fomos te visitar? E ele então dirá: todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, a mim mesmo o fizestes. Então, nessa lição, os Espíritos vão nos falar que Jesus não coloca a caridade como uma das condições da salvação, mas como uma condição única. A única condição para a nossa salvação, para salvarmos-nos não do inferno exterior que não existe, mas salvarmos-nos de nós mesmos, dos males que praticamos ao longo de milênios, para nos salvarmos da nossa consciência pesada, é a prática da caridade, do amor ao próximo, a dedicação ao próximo. E Jesus apresenta a caridade material, porque é o início, é o meio pelo qual podemos adentrar ao caminho da caridade. A gente começa pela caridade material, dando o prato de comida, o copo d'água, a roupa, ou indo visitar as pessoas que estão necessitadas de visita. Porque através dessa prática da caridade material, vamos desenvolver em nós a empatia pelo nosso próximo, o amor pelo nosso próximo. Mas iniciamos então pela prática exterior, para depois transportarmos para dentro do nosso coração a prática da caridade, do verdadeiro amor, desenvolvermos em nós a capacidade de amar o nosso próximo. E mais adiante, Jesus vai intuir Paulo a nos trazer a lição da caridade, quando o apóstolo vai nos falar que ainda que ele entregasse todos os bens, distribuísse todos os bens aos pobres, e entregasse o próprio corpo ao martírio, se ele não tivesse amor, ele nada seria. E aí Paulo, inspirado pelo Cristo, mais à frente, vai nos trazer então a lição do amor ao próximo, da caridade moral,
né, do amor ao próximo. Porque a gente só evolui espiritualmente quando a gente aprende a amar. Então, ainda que a gente pratique toda a caridade material, que vai ser muito útil para o nosso despertar espiritual, mas enquanto a gente não desenvolve o amor dentro de nós mesmos, a gente não evolui espiritualmente. Então a gente começa pela caridade material e avançamos para a caridade moral, para evoluirmos espiritualmente. Ele vai nos ensinar a parábola do bom samaritano, que é aquela parábola que ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes, que roubaram tudo que ele tinha e o deixaram semi-morto. Passou por ali um sacerdote e passou de largo, não fez nada. Passou um levita, que também era conhecedor das leis de Moisés, e nada fez, seguiu adiante. E passa por ali então um samaritano, que havemos de observar, para os judeus, os samaritanos eram considerados pessoas de má vida, que só o povo judeu era o escolhido, os samaritanos não, estavam fora da salvação. E Jesus, quebrando esses paradigmas equivocados que tínhamos à época, apresenta o samaritano como aquele que se toca de compaixão e vai cuidar daquele homem até levá-lo a uma estalagem e dar dinheiro ao dono da estalagem para que continuasse cuidando dele. Então Jesus coloca ali, mais uma vez, a caridade como condição de nossa salvação, né? Ele respondendo a pergunta do fariseu, que eu havia perguntado, ele pergunta ao fariseu: quem desses três parece que foi o próximo daquele que havia caído na mão dos assaltantes? E o fariseu responde então que fora o samaritano. E respondendo uma outra pergunta em um outro momento de um fariseu, ele pergunta qual o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo mandamento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso estão contidos toda a lei e os profetas, ensina Jesus. Então tudo que temos para aprender na Bíblia e na doutrina espírita se resume a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E os Espíritos continuam falando o seguinte: completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Então, completa fraternidade deve existir entre todo aquele que se diz cristão. E aí vamos procurar no dicionário, na internet, fraternidade. Qual o significado de fraternidade? E está lá, irmandade, né? Frater, né? Vem de irmão. Então, tratarmos a todos como irmãos. Esse é o objetivo, um dos objetivos da nossa jornada espiritual. Aprendermos a tratarmos a todos como irmãos. E assim como queremos o bem a um irmão consanguíneo, devemos desejar o bem também àquele que não está dentro da nossa família, dentro da nossa relação de consanguinidade. Devemos aprender a tratar a todos como irmãos. Se eu desejo o bem para o meu irmão consanguíneo, devo desejar também para o irmão que não seja consanguíneo, um irmão em humanidade. Somos todos irmãos. E assim como eu sou contra a pena de morte para um irmão meu consanguíneo que se tornasse criminoso, devo ser contra a pena de morte também para um irmão que não seja consanguíneo. Devo desejar o bem para um irmão que não seja consanguíneo, porque somos todos irmãos. E muitas das vezes aquele criminoso, então aqui falando, né, do criminoso, aquele criminoso que atentou contra mim ou contra a minha família, pode ser um espírito que eu tenha muito mais relações do passado,
muitas das vezes, do que aqueles que nesta encarnação vieram como meus irmãos consanguíneos. Apesar dessa relação difícil em que ele se apresenta nesta existência como um criminoso contra mim ou contra a minha família, é um filho de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto meus irmãos consanguíneos. E aí devemos, então, nesse exercício, que eu sei que deve ser muito difícil para quem foi vítima de uma violência, de uma agressão, procurar ver naquela criatura um filho de Deus, um irmão. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, tinha um amigo meu, um conhecido, que se vangloriava, ele apoiava a pena de morte, e se vangloriava de ganhar os debates a respeito da pena de morte, colocando a questão que, em relação a uma pessoa que se apresentasse contra a pena de morte, ele falava: mas se o ladrão entrasse na sua casa e fizesse isso, aquilo com a sua família, você ia ser a favor da pena de morte para ele? Aí ele dizia que normalmente a pessoa dizia assim: ah não, então você é a favor da pena de morte, então você é a favor da pena de morte. Até que um dia alguém perguntou a ele: e se o criminoso fosse seu filho, você seria a favor da pena de morte para ele? Então, felizmente, nossas leis humanas, elas não podem se basear no sentimento desequilibrado de quem foi vítima de uma agressão, de uma violência, nem ser complacente como um ente querido do algoz, que ia querer sempre aliviar o lado do algoz. Elas têm que ter ali um meio termo, em que vai afastar o criminoso da vida social, como nós vamos ver mais à frente que Jesus endossa essa postura nas palavras trazidas por Amélia Rodrigues, de que muitas vezes o criminoso tem que ser afastado do convívio social como um doente, portador de uma doença contagiosa, para que ele se reeduque, para poder voltar ao convívio social. E aí melhor será quando o nosso sistema penitenciário promover a reeducação do criminoso, através de curso, através do trabalho edificante, através do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se for o caso, para que ele, ao retornar ao convívio social, ele tenha melhores condições de não reincidir no erro. Lembrando que ele é um irmão nosso e que poderemos, em futura encarnação, reencarnarmos como um parente consanguíneo dele. Então, ele precisa ser afastado a benefício dele mesmo. Porque o criminoso, quando ele é afastado do convívio social, não é só a sociedade que ganha, digamos assim, tranquilidade, uma falsa tranquilidade, mas ele também, porque ele se vê impedido momentaneamente, enquanto estiver preso, de cometer novos crimes e de se complicar mais perante a sua própria consciência. Então, esse afastamento, ele é positivo, tanto para a sociedade como para o criminoso, para que ele se complique menos perante a própria consciência e já comece um processo de resgate perante a falta cometida, porque não deixa de ser ali um processo de sofrimento, estar afastado, estar impedido da liberdade. E há um tempo atrás, nós ouvimos uma palestra de um companheiro e que ele trouxe um ponto de vista que nos pareceu lógico. Ele falando dessa questão do criminoso, ele trouxe a seguinte hipótese, a seguinte reflexão. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que quando a gente está para reencarnar, a gente planeja, a gente faz um planejamento. Com quem vamos nos casar, filhos de quem vamos nascer, quem serão nossos irmãos, com quem iremos nos casar, quantos filhos vamos receber. Aqueles espíritos com quem nos complicamos no passado e que temos que receber na condição de filho, ou aquele espírito benfeitor
que irá reencarnar para nos ajudar na reencarnação seguinte, né, que estamos planejando. Então tudo isso é planejado. E o que acontece muitas das vezes? O casal se casa, vamos supor que o casal planejou ter 4 filhos. O casal se casa, tem o primeiro filho, tem o segundo e resolve parar. Não, já está dando muito trabalho, as despesas estão muito grandes, não vamos ter mais filhos. Então eles planejaram receber 4 filhos na encarnação futura. 2 vieram, 2 ficaram lá no plano espiritual. Suponhamos que um desses 2 que ficaram lá no plano espiritual sem reencarnar era o espírito benfeitor que vinha ajudar. Esse espírito benfeitor, respeitando o livre-arbítrio do casal, vai seguir sua vida, vai procurar ajudar em outro lugar. Ele não vai ficar parado, né? Mas suponhamos que desses 2 que não vieram, um ainda está conturbado, precisando reencarnar, resgatar os débitos, conviver, receber a educação dos pais que se comprometeram com ele, que iriam recebê-lo como filho. Esse espírito vai ficar rondando a família. O que pode acontecer? Se tornar um obsessor da família, ficar ali zurzindo o ouvido. Afinal de contas, fizeram um planejamento com ele, e todo planejamento pode ser mudado, mas desde que haja concordância de ambas as partes. E nesse caso, a decisão foi unilateral, foi só do casal. O outro ficou esperando a oportunidade. Então ele vai ficar obsediando ali o casal, a família, vai ficar zurzindo o ouvido dos irmãozinhos quando chegarem ali na adolescência, para terem relação sexual, para ele poder reencarnar. Aí ele vai reencarnar dentro da família. E aí, se não me engano, como diz nossa irmã Maria Amélia, vão ser os filhos netos. Porque vai nascer filho do irmãozinho, quem é que vai criar? Vovô e vovó, que tinham se comprometido com ele, de recebê-lo como filho, né? Então, menos mal. Mas pode ser também que esse espírito que tem uma ligação com aquela família, e foi a hipótese trazida pelo palestrante que eu ouvi, ele reencarna numa comunidade menos favorecida financeiramente, onde as mulheres, muitas das vezes, por desinformação ou por falta de dinheiro, usam menos métodos contraceptivos e acabam tendo mais filhos. Ele vai nascer lá, dessa mãezinha que vai recebê-lo como filho, e ele vai se aproximar da família, muitas das vezes, porque ele tem ligação com aquela família que tinha se comprometido com ele. E muitas das vezes ele vai se aproximar daquela família na condição do traficante, que vai levar a droga para os irmãozinhos, né? Para aqueles que seriam os irmãos consanguíneos, ou vai chegar na condição do criminoso, que vai invadir a casa, vai roubar e muitas das vezes matar. E aí precisamos fazer uma análise de consciência. Quem deu o primeiro passo para que essa situação se complicasse? Papai e mamãe, que muitas das vezes, por egoísmo, comodismo, decidiram ter menos filhos. 2 só tá bom, para que mais? A dor sempre nos alcança. Aquela dor que está prevista para nós, ela sempre nos alcança. E os espíritos nos ensinam que todas as vezes que tivermos que optar entre 2 caminhos, um mais fácil e um mais difícil, que a gente opte pelo caminho do sacrifício. Vamos sofrer menos. Aquilo que a princípio parece ser mais sacrificial, mais cansativo, mais chato, é que vai nos poupar muitos sofrimentos à frente. O caminho mais fácil, a princípio, normalmente vai se tornar o caminho doloroso mais à frente, porque a dor sempre nos alcança. Não adianta a gente querer se livrar da dor, fugir da dor. A gente tem que trabalhar sim. Eu não vou procurar o sofrimento,
Eu não vou pegar e dar uma martelada no meu dedo para eu sofrer. Não vou sofrer que eu vou pagar, que esse caminho aqui é o melhor. Não é isso. A gente está doente, a gente vai procurar o remédio. A gente está numa situação financeira difícil, a gente vai procurar o trabalho que nos garanta a solução dos problemas financeiros. Mas que a gente não opte pelo caminho do comodismo, porque aí o caminho vai se complicar mais à frente. E por isso, bom, e aí vamos falar do posicionamento da doutrina espírita em relação à pena de morte. A doutrina espírita é frontalmente contra a pena de morte por uma série de motivos. Primeiro, porque está desde lá dos 10 mandamentos, né? Não matarás. Então não existe nenhuma cláusula ou entrelinha que justifique o ato, por pior que seja o criminoso. Não matarás. Só Deus dá a vida, então só Deus pode tirá-la. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E aqueles que assim se comprometem são criminosos. A sociedade que aprova a pena de morte, ela se iguala ao criminoso. E pior, porque o criminoso muitas das vezes é uma pessoa ignorante a respeito das leis de Deus, a respeito das leis sociais. Foi uma pessoa muitas das vezes criada sem nenhuma educação moral dentro do lar. Sabe-se lá em que condições foi criado. Então ele comete o crime. Ele mata. Muitas das vezes para poder comprar a maconha ou a cocaína que ele usa. Mas a sociedade, o juiz, é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa orientada. E não deve, a sociedade como um todo, não deve jamais apoiar a pena de morte, porque estamos nos rebaixando abaixo do criminoso, porque nós temos a inteligência, a lucidez e a frieza da decisão de condenar alguém à morte. Eu vi uma vez um programa falando sobre pena de morte, lá nos Estados Unidos, e o policial lá, que apertava o botão da cadeira elétrica, ele disse o seguinte: a família da vítima devia vir aqui apertar o botão. A família da vítima, que é a favor da pena de morte para o criminoso, devia vir aqui apertar o botão, porque ele não se sentia bem com o cumprimento daquela obrigação profissional. Não? Então é muito fácil, você fala pena de morte, você bota como se a coisa fosse lá longe, e não é. Outro motivo de sermos contra a pena de morte, nós que somos espíritas. Seja, desculpe o pigarro. A doutrina espírita nos esclarece que os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Cabe a nós sintonizarmos o melhor possível para que tenhamos a companhia dos bons espíritos. E isso é um trabalho diário, constante, de todo aquele que quer melhorar, ter uma condição mental e emocional um pouco melhor. Então os espíritos nos cercam o tempo todo. Então não adianta matar o corpo. O que a gente mata é o corpo. O espírito do criminoso sai do corpo e vai obsediar outros que cometem crimes. Porque por uma questão de lei de sintonia. Ele vai se sintonizar com aqueles que também cometem crimes. E numa sociedade que aprova a pena de morte, ele tem livre acesso, ele deve ter livre acesso aos meios governamentais, porque os meios governamentais aprovam, mataram ele. A sociedade civil organizada, representada pelo governo, matou ele. Então se igualou ele. Então ele pode livremente obsediar os meios governamentais e todos aqueles que sejam a favor da pena de morte. Então não adianta matar o corpo. O espírito sobrevive e continua atrapalhando a sociedade, talvez muito mais livremente do que quando estava encarnado preso ao corpo. Eu tenho um amigo que morava em Santo Antônio de Pádua, Dr. Beraldo, ele era espírita. E o Dr. Beraldo tinha um conhecido lá, o seu João, que tinha um inimigo. O seu João tinha um inimigo. E tinha muita raiva daquele inimigo. E uma vez ele estava com o Beraldo e viu o inimigo se aproximando, e
falou com o Beraldo: eu tenho tanta raiva daquele homem, se eu pudesse eu matava ele. E o Beraldo falou com ele: não faz isso não, porque se você matar ele, ele vai poder te perseguir onde você estiver, dentro da sua casa, no seu trabalho. Aí o João lá ficou com os olhos arregalados, e assim: mesmo, Beraldo? Ele falou: é. Aí o seu João falou assim: então vamos deixar ele no corpo, né, Beraldo? Que aí você sabe que ele está vindo lá da esquerda, você vai para a direita. Ele está vindo de frente, você volta para trás. Não é fácil. Se você matar o cara, ele vai ter livre acesso, ainda mais que você vai estar com a consciência pesada, ele vai ter livre acesso à sua mente e vai te azucrinar onde você estiver, dentro de casa, no trabalho, no lazer, onde for. Então deixa ele no corpo, que ele vai vivendo e vocês vão se acertando. E melhor para aquele que consegue se reconciliar com os inimigos enquanto estão a caminho, como nos ensina Jesus, né? Para que não aconteça da gente chegar do outro lado e ter que acertar as contas com os nossos desafetos. Melhor que a gente vá acertando enquanto estamos encarnados, né? Melhor para a gente ser feliz. E os espíritos continuam o seguinte. Então a gente já sabe que a doutrina espírita conta a pena de morte por uma série de fatores, né? Aí os espíritos no Evangelho continuam: aquele que comete o crime, né, ele é tanto o vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E aqui então a gente começa a falar de como que a gente pode fazer a caridade com o inimigo. Quando a doutrina espírita vai nos falar sobre o amor aos inimigos, não só aos criminosos, mas aos inimigos, ela nos esclarece que a gente não consegue ter com o inimigo o mesmo afeto, o mesmo sentimento que a gente tem com o amigo, até por uma questão de sintonia, uma questão de vibração. Nosso coração bate diferente quando estamos à presença de um amigo e quando estamos à presença de um inimigo. Então nós não temos que dar liberdade, abraços e carinhos àqueles que a gente sabe que pode nos prejudicar. Não é isso. Mas amar aos inimigos é não lhes desejar mal, é orar por eles, é fazer o bem se surgir uma oportunidade. E podemos transportar então essas mesmas práticas para com o criminoso. A gente não vai ter com o criminoso que nos agrediu, que violentou o nosso lar, um sentimento de fraternidade, de pureza, de amor, de carinho, como a gente tem com os amigos e com os entes queridos. Mas vamos termos a consciência, nos lembrarmos de que ele é um filho de Deus e que um dia ele vai se tornar um espírito puro. E que nós, se não fazemos hoje, se hoje não temos a coragem, né, ou não temos o desequilíbrio de cometer um crime, já tivemos no passado. Porque nenhum de nós que estamos na Terra encarnados hoje temos um passado muito invejável. Nosso passado normalmente é difícil. Então, se não fazemos hoje mais, graças a Deus, certamente já fizemos no passado. E precisamos da compaixão para conosco. Precisamos do perdão de Deus para conosco, para que tivéssemos uma outra oportunidade de tentar de novo e tentarmos fazer diferente. Então, que a gente, por aquele que se posiciona em nossa vida como um criminoso, que a gente deseja a ele o bem, que ele se aperfeiçoe o quanto antes, que ele mude de caminho o quanto antes, que a gente ore por ele, né? Porque, mas aí você é bonzinho com um criminoso? Não, a gente fazendo isso, a gente está sendo bonzinho conosco mesmo. Porque quando a gente consegue se libertar da mágoa, a gente vive melhor. Não é o outro. Ele vai ter que se acertar com a lei de Deus, mais cedo ou mais tarde. Ele vai passar pelo sofrimento necessário à sua retificação. Quando a gente perdoa, a gente vive feliz e melhor, mais rápido. Quanto mais rápido a gente perdoa, mais rápido a gente vai conseguir ser feliz. E conscientes ainda de outra lição que a doutrina espírita nos traz, que é da de causa e efeito, a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que é uma lei de Deus. Se somos vítima de uma violência, é porque algum comprometimento no passado a gente tem.
porque senão Deus não permitiria que a gente sofresse uma violência. E falar, mas então, e aí ele que cometeu o crime, ele vai sofrer com a violência de outra pessoa também? Não necessariamente. Porque Deus não precisa que um filho erre para que o outro pague. Quando ninguém reencarna planejado para errar. Ninguém reencarna planejado para matar ou para roubar. As pessoas que se envolvem com esse tipo de prática é porque ainda são muito ignorantes em relação à lei de Deus e vivem num meio que lhes favoreceu ou lhes induziu a essa prática. Não tiveram educação moral nesta encarnação e se perderam. Ou se tiveram, não aproveitaram. Também pode acontecer. Às vezes os pais se dedicam, educam, dão exemplo e o filho não segue. É a escolha dele. Livre-arbítrio existe. Mas Deus aproveita que estamos todos aí nesse caldo grosso de violência, de agressividade, neste planeta ainda, para que o filho que deve pague pela violência, pague os seus débitos do passado, sofrendo a violência de outro, que está propenso a praticar a violência. Se o filho que sofre a violência perdoa o ofensor, ele se redime. E aquele que ainda cometeu o crime vai se ver mais à frente com a lei de Deus, mais cedo ou mais tarde. Certo? Então, por isso, devemos procurar fazer a caridade ao nosso próximo, ao criminoso. A forma de fazer a caridade ao criminoso, se não pudermos fazer mais, se não tivermos suficiente sentimento de amor para fazermos mais do que isso, que a gente ore por ele. E aí lembramos o caso, a mãe, que a gente vê aí na internet, ou já passou em televisão também, da mãe que teve o filho assassinado, o filho jovem assassinado, e ela meio que adotou o criminoso como filho dela, e ia visitá-lo sempre que possível, no presídio, levando comida para ele, levando uma boa comida, levando um bolo para ele. Né? E essa é uma alma de maior desprendimento emocional. Parabéns para ela. Enquanto a gente não for capaz de fazer isso, que a gente ore e deseje o melhor para ele. Aí trouxemos aqui do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, a lição intitulada A Esmola da Compaixão. E a gente mostra assim a capinha do livro para motivar a gente a estudar, né? A gente lê, né? E quem quiser pode pegar aqui na biblioteca se tiver, ou se não comprar lá na banca do livro espírita, na Alberto Brown, ou se não compra pela internet mesmo que tem. Esse livrinho aqui, ó, Contos e Apólogos, tem muitas lições bonitas. A gente trouxe vários livros hoje. Então, nesse livro, nessa lição intitulada A Esmola da Compaixão, o autor espiritual, Humberto de Campos, relata um dia na vida de Simão Pedro, na Casa do Caminho, que após a crucificação de Jesus, alguns apóstolos criaram uma casa para acolher os necessitados. E Simão Pedro era ali o trabalhador mais assíduo naquela casa. E ali aportavam doentes, velhinhos precisando de abrigo, mães com seus filhos com doenças graves no colo, pedindo socorro, né, para os seus filhos. E às vezes até alguns cidadãos de bem traziam para ali alguns doentes mentais para receberem o benefício da prece. Mas neste dia que Humberto de Campos narra, Simão Pedro, talvez pelo cansaço físico ou pelas decepções diante da hipocrisia do mundo, ele estava de mau humor, Simão Pedro. E começou a apontar o defeito daqueles que lá estavam chegando. E nós vamos ler aqui para não perder a beleza da lição. Ele fala assim com o ajudante dele: observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos? Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo agora sofrer as consequências? Vem o outro e diz: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouviste o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte.
fora daqui, fora daqui. Para um outro: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. E a gente faz uma pausa aqui para uma pequena reflexão de que os apóstolos não eram seres angelicais, que desceram dos páramos sublimes para ajudar Jesus. Não. Eram homens, certamente, com um nível intelectual e moral um pouco maior do que o vulgo, porque a eles Jesus ministrava lições mais complexas, mas eram homens com deficiências, assim como nós. Talvez a grande diferença entre eles e aqueles que ainda não se dispuseram integralmente a seguir o Cristo, talvez é porque nos falte vontade. Mas se tivermos vontade de fazermos o bem, de ajudarmos o próximo, de nos melhorarmos e nos corrigirmos, poderemos ser considerados também apóstolos do Cristo. Podemos ser, basta-nos a vontade. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha a retirada, suarento e abatido. O recém-vindo silencioso aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: havia-te sem demora, dize depressa que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre, e ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Vem rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então Jesus vem nos solicitar a bênção do silêncio, quando não pudermos ajudar. Então, diante daqueles irmãos que se fazem criminosos ainda, se a gente não puder auxiliar diretamente, que a gente silencie, porque não sabemos o que fizemos no passado, nem o que poderemos fazer no futuro. Porque é muito fácil para mim, que tive papai e mamãe, casa para morar, comida na mesa, não ser um criminoso. Tomei conhecimento mais diretamente da doutrina espírita aos 15 anos de idade e sigo minha vida aí até hoje sem cometer crimes, pelo menos aqueles alcançados pela legislação humana. Mas eu não sei se eu vivesse num casebre sem comida e com cocaína de fartura, com uma mãe alcoólatra, sem pai, como muitos infelizmente fazem, né? Os homens muitas das vezes não se responsabilizam perante a paternidade. Eu não sei o que seria de mim, então não posso apontar o dedo.
né? Porque eu não sei se na condição do criminoso, na condição de vida e de educação moral recebida pelo criminoso, se eu agiria diferente. É fácil manter a tranquilidade diante de uma agressão? Não, não é. Pelo menos para mim, não. Mas, tanto mais mérito há, quanto mais difícil é a prova. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Então, o criminoso, quando se arrepende, ele inicia o seu processo de restauração perante a própria consciência. E muitas das vezes, com menos sofrimento do que aquele que, esclarecido pelas verdades do Evangelho, ainda não praticamos totalmente o bem. Às vezes, um mau pensamento de um cristão vai lhe ser causa de mais sofrimento do que um crime de alguém que não conhece o Cristo. Porque muito será pedido a quem muito foi dado, como nos ensina Jesus, e nós vamos ver mais à frente se der tempo. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, quanto mais a gente recebe de orientação sobre as verdades divinas, maior a responsabilidade nossa perante nossos atos, pensamentos e palavras. E não adianta sair correndo da casa espírita, porque quando a consciência da gente alcança o estágio de poder aprender, ela começa a nos incomodar se a gente foge ao conhecimento. Então, o melhor que temos a fazer é estudarmos cada vez mais a doutrina espírita. E eu vi lá embaixo, como eu já sabia da época que eu frequentava aqui, mas eu vi lá embaixo que a casa tem o EJA, a casa tem o EAD, a casa tem as palestras, para que a gente estude cada vez mais e coloquemos em prática em nossa vida aquilo que vamos aprendendo, porque esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho que a nossa consciência se tranquiliza, ainda que a gente erre. A gente comete erro de vez em quando, né? A gente está ali tentando se melhorar, mas escorrega, beleza. Mas você está tentando, você se esforça de novo, levanta novamente, a sua consciência está em paz, porque você está no caminho que ela espera de você, que a nossa consciência espera de nós, que a gente caminhe para Deus. Enquanto a gente está caminhando para Deus ali, ainda que tropeçando, caindo, se machucando, levantando novamente, está tudo bem. Agora o problema é quando a gente senta na beirada do caminho, aí ela nos incomoda. E como lição desse arrependimento, nos lembramos da parábola, da passagem do bom ladrão, quando o bom ladrão se rende a Jesus, e Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Emmanuel, nesse livrinho aqui intitulado Pão Nosso, na lição 81, essa lição intitulada No Paraíso, ele vai abordar exatamente esta passagem do Evangelho. E ele diz que o leitor, quando lê essa passagem, ele muitas vezes acha que o ladrão naquele dia entrou no paraíso, estava no mesmo nível que o Cristo, estava lá do ladinho de Jesus. E não é bem assim. Porque a gente não se informa de todo o trabalho que aquele bom ladrão teria que fazer para sedimentar em si a união com o Salvador. Ele realmente, naquele momento, ele se entrega a Jesus, ele reconhece em Jesus o Messias e o Salvador e se arrepende de seus erros. Por isso que Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele adentra uma região espiritual diferente. Ele sai daquela faixa do crime, do erro, para verticalizar a sua consciência em busca da perfeição. Mas muito trabalho ainda teria pela frente para sedimentar a sua união com o Salvador. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a nossa retificação. A doutrina espírita vai nos falar que são 3 passos para a gente resgatar nossos débitos. O primeiro é o arrependimento, que é o reconhecimento do erro. E errei. Porque enquanto a gente não reconhece o erro, a gente não se corrige daquele erro. Porque a gente acha que não está errando. Então, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo, a reparação. Eu vou reparar,
eu vou devolver em bem aquilo que eu fiz de mal. E o terceiro passo é a expiação. É a gente sofrer na própria pele aquilo que fizemos o outro sofrer. Então são 3 passos para a gente se corrigir de nossos erros: arrependimento, expiação e reparação. Certo? Então, mas essa lição de Jesus nos dá a dimensão da misericórdia de Deus, que não importa o quanto tenhamos errado no passado, a partir do momento que a gente se propõe a se melhorar, a caminhar para o bem, a ajuda chega. Jesus nos ensina que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelos 99 justos que lá estão e não necessitam de arrependimento. Porque é cada filho que se arrepende e que adentra o caminho, começa a caminhar no caminho para a sua evolução espiritual, no seu caminho para Deus. A mulher adúltera, havia cometido um crime perante as leis da sociedade naquela época. Mas Jesus lhe diz: vá e não peques mais. E tem uma lição que, se não me engano, é de Maria Dolores, mas que eu não achei para trazer. Que Maria Dolores, que o autor espiritual vai falar que a mulher adúltera, naquele momento, ela percebe 2 coisas: nem condenação, nem complacência com o erro. Jesus fala: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, uma diretriz nova, não pecar. Esse é o caminho que a gente deve buscar, de não errar perante a própria consciência, procurando sempre agir cada vez melhor. Amar o criminoso não é cobrir-lhe de carinho e aplausos, não. É desejar que ele se reabilite perante a própria consciência e se torne um cidadão de bem. É orar por ele. Os Espíritos nos falam que o arrependimento pode tocar o coração se orarmos com fé. Então, se orarmos com fé por aquele irmão que se envolveu com um crime, o arrependimento pode tocar o coração dele e ele se modificar, não é? Porque a gente tem que sempre desejar o bem para toda a humanidade, porque a gente não sabe na próxima encarnação onde a gente vai nascer, onde a gente vai precisar reencarnar. A gente pode reencarnar dentro de uma situação de equilíbrio, ou a gente pode reencarnar numa situação difícil, financeiramente, moralmente falando, porque não é só a pobreza que traz a dificuldade moral, não. Pelo contrário. A pessoa que nasce num meio vicioso, ela tem que ter muita força para superar aquele meio vicioso. Agora, o meio vicioso não é só quem nasce na comunidade, não é só quem nasce na favela, não. Cercado de traficante, não. Às vezes, o filho do rico, que tem tudo, que os pais dão tudo para ele, menos educação moral, ele reencarnou no meio vicioso. Os pais podem ser orgulhosos, egoístas, vaidosos, é o meio vicioso. E ele vai ter que ter muita força para superar aquele meio vicioso, dentro da riqueza. Então, as situações de vida, a gente não sabe que situação de vida vamos reencarnar, nem aonde. E então que a gente deve desejar sempre a melhoria de toda a sociedade, do planeta inteiro. Porque a gente pode precisar reencarnar lá na Líbia, lá no Japão, na Rússia, na Ucrânia. Podemos reencarnar na Europa e temos lá dificuldades com a questão do excesso de dinheiro, nos desequilibrarmos moralmente por conta do excesso de facilidades. Então a gente deve desejar o bem de todos, de toda a humanidade. Isso aqui nós já falamos. E aí, complementando aqui, a gente fala o seguinte: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, assim como precisamos do perdão para nós, devemos desejar o perdão para todos, inclusive para os criminosos. Porque vão nos falar os Espíritos no Evangelho que existem crimes perante a lei de Deus que para a sociedade sequer são considerados faltas leves. Existem crimes com a lei de Deus que a sociedade não considera sequer falta leve. E eu tive a oportunidade de ler recentemente uma mensagem de Joana de Ângeles, em que ela fala que o excesso de luxo é um crime contra a escassez. Então, um milionário que ostenta luxo perante Deus, ele está cometendo um crime. No entanto, a sociedade aplaude.
e sabe lá que erros nós cometemos, que a sociedade aplaude, mas que são crimes perante a lei de Deus. Então, vamos perdoar, porque podemos precisar muito do perdão de Deus. Como a hora está nos alcançando, nós vamos passar aqui para a última lição que nós nos organizamos para trazer, que é de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, o livro intitulado Pelos Caminhos de Jesus, em que a autora espiritual vai nos contar que quando a mensagem de Jesus já estava se propagando bem lá na região, né, de Jerusalém, lá onde ele vivia, essa questão do amor e do perdão começou a gerar muita revolta e intriga entre aquelas pessoas que eram apegadas à lei de Italião, né, a lei de Moisés, né, olho por olho, dente por dente. Até que um senhor, um fariseu, deixa eu ler o nomezinho dele aqui, Natan Ben Assad, veio questionar Jesus a respeito dessa teoria essa teoria nova que ele estava trazendo. Nós não vamos ler a mensagem toda, porque ela é muito longa, mas vamos ler alguns trechos para não perder a beleza da lição. E aconselho aqueles que queiram se aprofundar, que busquem esse livro, seja na biblioteca, ou seja na banca, ou na internet. Então Natan pergunta para Jesus o seguinte: tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? E Jesus lhe responde: sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. E aí Natan continua fazendo algumas perguntas e Jesus vai respondendo, sempre dentro dessa pauta do amor. E mais à frente ele responde a Natan o seguinte: somente o ódio é vingador, e como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. E Natan retruca novamente: será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Jesus responde: não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. Natan pergunta novamente: e o perdão deverá ser sempre e constante, seja qual for o erro perpetrado? Jesus responde: o dever é perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Natan nessa hora sai revoltado, blasfemando, e Jesus, sem perder a calma, conclui a lição para o povo que ali estava. O amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. E a autora espiritual termina a lição nos falando o seguinte: iniciava-se ali a era do amor sem limite, único antídoto contra o ódio, que remanesce das paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar, oportunamente, à fraternidade e à paz nos dias do futuro. Muita paz para todos.